Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós estamos aqui em um culto para falar sobre Pentecostes, e que tema tão precioso, né? Que tema tão especial para a Igreja de Cristo, um tema tão relevante que quando estudamos, né, a história da igreja, o início da igreja primitiva, o quanto a igreja se moveu, né, de maneira efetiva debaixo do poder de Deus, em um relacionamento com o Espírito Santo, provaram de algo tão precioso, porque de fato eles valorizaram esse aspecto, o que aconteceu no dia de Pentecostes, né, falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu gosto de uma frase, eu já citei ela algumas vezes, do livro Uma Vida em Chamas, do reverendo Rick Renner, e ele fala que a igreja primitiva, se você tirasse o Espírito Santo dela, eles teriam que parar de fazer 95% das coisas que eles faziam, e todos iam perceber que o Espírito Santo foi tirado. Mas ele diz que em nossos dias, infelizmente, grande parte da igreja vive um estilo de vida onde, se o Espírito Santo fosse retirado, eles continuariam fazendo 95% das coisas que eles fazem, e ninguém percebia que o Espírito Santo foi tirado. E isso é algo para a gente refletir um pouco, porque de fato a proposta de Deus para mim e para a sua vida, ela é muito específica. Toda a Bíblia, desde o Gênesis, apontam para Jesus, e quando Jesus vem, ele vem para cumprir todas as coisas. É interessante que mesmo após Jesus ressuscitar, os apóstolos, os discípulos não entenderam completamente o que tinha acontecido, eles ficaram meio que incrédulos, né? E Jesus foi ministrar para eles e foi falar algumas coisas. Eu gosto muito do episódio de Lucas 24, onde alguns dos discípulos estavam andando pelo caminho de Emaús, estavam meio desanimados, e Jesus se aproxima deles, e a Bíblia diz que os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecê-lo, e eles naquele momento estão ali, e Jesus fala: por que vocês estão abatidos? Ele: olha, onde é que você estava? Você não ouviu dizer não dos últimos acontecimentos que aconteceram, as últimas coisas que ocorreram aqui em Israel? E Jesus vira para eles e fala assim: o quê? E eles começam a explicar: olha, Jesus, varão profeta, poderoso em obras, em sinais, nós achávamos que ele é o Cristo, mas agora já fazem 3 dias que ele morreu. É bem verdade que algumas mulheres foram até o seu túmulo e não encontraram o seu corpo. E Jesus, diante daquela situação, vira para eles e fala: ó homens nécios, tardios em crer naquilo que as Escrituras diziam. Vocês não lembram não que as Escrituras apontavam para que o Cristo havia de padecer e ressuscitar no 3º dia? É interessante, queridos, como que por uma percepção natural, por uma ideia, por um conceito completamente intelectual e racional, a gente pode perder as coisas do Espírito. Foi assim com aqueles discípulos. Eles não estavam entendendo muito bem o que aconteceu, e Jesus começou a ministrar para aqueles discípulos. Algo aconteceu ali naquele momento, mas tudo isso apontava para o cumprimento daquilo que Deus já queria estabelecer sobre a terra. Em João, no capítulo 4, versículo 13 e 14, no episódio em que Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, ele fala que aquele que bebesse da água que ele ia dar de beber, nunca mais ia ter sede, porque ele ia receber de uma fonte que jorraria para a vida eterna. Diga comigo: uma fonte. Isso diz respeito a uma primeira experiência que estava proposta para a igreja, ou para aqueles que iriam provar da nova aliança. Mas Jesus não para aqui. Em João, no capítulo 7, no versículo 37 e 38, ministrando mais uma vez, Jesus vai falar que quem crê em mim, ele diz, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Diga comigo: rios. Então o texto fala de duas experiências. Uma fonte a jorrar para a vida eterna,
e do seu interior fluindo um rio. Essa palavra do seu interior, se você observar algumas versões da Bíblia, a própria João Ferreira de Almeida, se você ver a revista atualizada, ela diz interior, mas a revista corrigida e fiel, já dizem do seu ventre. A palavra original ali é a palavra grega koilia, que também pode ser traduzida como abdômen, como barriga, como ventre, porque diz respeito ao mais íntimo do ser do homem. Quando a Bíblia fala do nosso interior, ela não está falando do coração, músculo que bombeia sangue, mas o centro do nosso espírito. Diga comigo, espírito. E é por isso que é muito comum, quando estamos em um ambiente onde há grande manifestação do Espírito, nós percebermos algo realmente no nosso abdômen ou na nossa barriga. O irmão Reagan conta de certa vez, quando ele estava ministrando em um culto, e muitas pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, e uma menina, parece que tinha 8 ou 9 anos de idade, ela foi cheia do Espírito, ela começou a falar em línguas, e ela, sem entender muito bem o que aconteceu, ela correu na mãe e falou: mamãe, isso está fluindo da minha barriga. Porque de fato os textos bíblicos apontam para isso, mas o que eu quero frisar com você aqui é que são duas experiências distintas, e Deus tinha as duas em mente. Amém? Quando você vai estudar os evangelhos, eles narram o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo. E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 1, porque em Atos nós temos a transição dos evangelhos para o início da história da igreja primitiva. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1 e versículo 1, você chegou lá? O autor de Atos é Lucas. Ele é responsável por 25% do Novo Testamento, juntando o livro de Lucas e o livro de Atos. Foi um homem treinado pelo apóstolo Paulo, sofreu grande influência, participou, de algumas das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E em sua carta aqui, o livro que ele escreve, ele vai começar assim no versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele está se referindo ao evangelho que ele escreveu. E ele diz no versículo 2: até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias. Diga comigo, 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Dá uma paradinha aqui comigo. Diga comigo, 40 dias. Diga comigo, uma promessa. Sabe, queridos, quando estudamos esse texto, precisamos perceber algumas coisas. Na realidade, se você voltar para Lucas, no capítulo 24, esse texto que eu acabei de citar, que Jesus fala com aqueles ali no caminho de Emaús, se você for observar, Jesus começa a ministrar para eles, e no final, Jesus vai dar mais algumas instruções e vai falar assim: agora vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então vocês vão pregar essa palavra, vocês vão ministrar sobre o reino de Deus, começando em Jerusalém, passando por Samaria e indo até os confins da terra. Então Jesus vai dar essas instruções, mas nós vemos aqui no livro de Atos ele dizendo que depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele apareceu com muitas provas incontestáveis, e ele ficou durante um tempo ensinando para os seus discípulos, porque no final das contas eles não tinham entendido muito bem o que estava acontecendo, porque o seu intelecto não tinha capacidade, querido. E vou te dizer, não importa o quanto você possa ser inteligente ou quanto eu possa ser inteligente, Deus é mais inteligente do que você. E a gente precisa estar aberto para entender que as coisas que nós temos para provar em Deus são maiores do que aquilo que o nosso intelecto pode alcançar. Você pode ter uma grande ideia, você pode ter uma grande estratégia, isso pode até funcionar, mas Deus tem algo superior àquilo que você tem capacidade de alcançar com a sua mente natural. A Bíblia nos ensina que nós temos a mente de Cristo e ela habita no nosso espírito. Foi Jesus que disse: convém que eu vá, porque quando eu for ele vai enviar um outro da palavra grega halos, outro do mesmo tipo, o Consolador. Ele viria para habitar dentro de mim e de você. Mas é interessante como eles não entenderam, e Jesus precisou ficar 40 dias ressurreto, ensinando para eles coisas a respeito do reino de Deus. E se você olhar para os evangelhos, é muito interessante, porque todos eles vão narrar o seguinte: Jesus ressuscitou, e logo após Jesus ressuscitar, ele já começa a aparecer para os seus discípulos.
Tanto é que você vai ver o texto aqui falando que ele apareceu com provas incontestáveis. Paulo mesmo em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer que Jesus apareceu para os apóstolos, apareceu para aquelas mulheres, depois apareceu para 500 pessoas e depois ainda apareceu para ele, como que para um nascido a fora de tempo. Afinal de contas, Paulo não aprendeu o evangelho dos apóstolos, ele aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto. Amém? Agora, se você for para os evangelhos, você vai perceber que Jesus aparece, tem um episódio até bastante conhecido, registrado lá no livro de João, no capítulo 20, a partir do versículo 18, porque a Bíblia diz que os apóstolos estão com portas e janelas trancadas, e Jesus aparece no meio deles, e eles veem o Senhor, e de fato, quando eles veem, Tomé não está com eles, e depois Jesus desaparece no meio deles, mas quando os apóstolos contam para Tomé que o Senhor apareceu, Tomé acredita? Não, e aí o pessoal vem, não, eu sou que nem São Tomé, só acredito vendo, isso é furada, que Jesus repreendeu isso, amém? Tomé disse, eu só acredito vendo, Jesus repreendeu, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Nós somos os da fé, nós não precisamos ver para crer, quem precisa de sinal é o mundo, não somos eu e você, amém? Agora, é interessante porque Jesus acabou de ressuscitar, nós estamos falando de uma contagem de dias. O que Lucas disse que Jesus ficou quantos dias ensinando, gente? Para os apóstolos, depois que ele ressuscitou. Quantos dias? Muito, você é craque de Bíblia, 40, ok? Só que nos primeiros ele já aparece. E é interessante que Tomé não está lá, e aí Tomé fala, não, só acredito vendo. Se eu não colocar a mão lá, o dedo na mão dele, no lado, eu não vou acreditar. E aí depois Jesus aparece novamente. E aí Tomé vai lá, coloca o dedo, coloca a mão, ele, Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus vai repreendê-lo, né? Porque você viu, você creu, Tomé. Mas por que eu estou te chamando a atenção nisso? Porque quando Jesus aparece naquele momento para os discípulos, a Bíblia vai dizer que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Então naquele momento eles passam pelo novo nascimento. Diga comigo, novo nascimento. Então naquele momento eles recebem o Espírito Santo habitando dentro deles, eles passam a ser filhos de Deus. Se cumpre aqui o que Jesus falou com aquela mulher samaritana, que quem bebesse da água que ele teria para beber, nele seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora os discípulos estão salvos, e agora eles são salvos, tem o Espírito Santo por dentro, mas ainda assim o seu intelecto não tem a capacidade de alcançar a totalidade daquilo que Deus estava querendo levá-los a viver. E Jesus fica 40 dias aparecendo para eles, ensinando sobre o reino dos céus. Mas agora Lucas está citando esse último momento. Agora Jesus está dando as últimas instruções para os seus discípulos. Eles já nasceram de novo, já provaram a experiência da fonte a jorrar para a vida eterna. Ficaram 40 dias agora com o mestre, ensinando a eles coisas a respeito do reino de Deus. Mas existe algo ainda para acontecer. Porque nós acabamos de ler no texto que Jesus disse para eles não se ausentassem de Jerusalém, até que eles recebessem o quê? A promessa. Diga comigo, a promessa. Não era uma ferramenta especial para alguns superministros, era uma promessa do Pai. Não era uma ferramenta para os pastores, pregadores e apóstolos, é uma promessa do Pai. Quem aqui é filho? Nós estamos falando de uma promessa do seu Pai para você. E Jesus vai explicar que promessa é essa. Versículo 5, ele vai explicar. Por quê? João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo que restauras o reino a Israel? E aí Jesus vai responder para eles, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, diga comigo, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, diga comigo, testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Dá uma paradinha aqui comigo, olha que quanta coisa interessante tem aqui. Primeira coisa, no versículo 5, Jesus vai explicar qual é a promessa. Qual é a promessa do Pai? Diga comigo, o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é um evento especial na vida de uma categoria especial de crente que passou muitos anos na igreja, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, e fez o seminário, e fez pós-doutorado em divindade santa. Não, é uma promessa para os filhos.
e tem um propósito. Vocês vão receber o batismo. João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo quando ele descer sobre vocês. E os discípulos continuaram sem entender muito bem ainda o que estava acontecendo. Senhor, vai ser esse o tempo que vai restaurar o reino de Israel? Isso é interessante, como a tradição, como a cultura, aquilo que a gente foi acostumado a fazer pode limitar a gente e impedir a gente de viver a totalidade do que Deus tem. Porque os discípulos, como bons judeus, estavam bem acostumados com um processo que vinha desde Gênesis no capítulo 12, quando Deus aparece para Abraão, faz uma promessa, estabelece uma aliança no capítulo 15 e manda que ele comece a se circuncidar logo posteriormente. A partir dali Deus faz uma aliança com um povo. A partir daquele momento, toda pessoa que quisesse ter uma aliança com Deus, ela não podia, como Noé, como Enoque, como outros que vieram antes de Abraão, simplesmente crer em Deus. Eles precisavam se circuncidar, porque a circuncisão era um sinal da aliança que eles tinham com Deus. Você está me acompanhando aqui? 2000 anos se passaram. De fato, depois de Abraão, se levantou Moisés, 430 anos depois, e agora ele recebe a lei no monte, e ele passa toda a lei, os 10 mandamentos, e depois todo o restante da lei, e agora nós temos um povo separado para Deus, que é estabelecida a aliança com Deus através da circuncisão e guardar a lei de Moisés, e dali para frente todo o povo que quisesse crer em Deus e ter uma aliança com Deus de Israel, precisava se circuncidar e guardar a lei de Moisés. E havia promessas que a nação de Israel seria exaltada sobre todas as nações da terra, e quem iria manifestar isso seria o Messias. Essa era a expectativa deles. Só que, qual é o ponto? Deus não mudou de ideia, mas Deus separou tempos e épocas. O Messias veio, morreu e ressuscitou, e ele vai voltar para reinar sobre a terra. Só que na cabecinha dos discípulos eles estavam procurando achar um sentido natural, um sentido lógico para aquilo que eles estavam acostumados a pensar. Então quando Jesus fala que eles vão receber poder, na cabecinha deles, Senhor, vai ser esse tempo aí que tu vai restaurar o reino de Israel? Vai ser agora que tu vai vir com a espada, vai destruir os inimigos de Israel, o Império Romano, e vai exaltar a nação? Jesus, não, vocês não estão entendendo. Não compete a vocês entender tempos e épocas que o meu Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. É como se Jesus estivesse falando, vai chegar a hora de eu voltar em poder e glória e majestade e vencer os inimigos, mas calma, tem algumas coisas para acontecer ainda. Então não se conectem nessas coisas, mas vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e aí vocês vão receber capacidade ou capacitação do alto para serem minhas testemunhas. Vocês vão provar que eu estou vivo e que eu reino. E aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O ponto é, na cabeça do judeu, ele não podia se relacionar com os outros povos. Um homem judeu não podia arrumar esposa em outros povos, porque isso iria contaminá-los. Eles eram um povo separado. O judeu não podia entrar nem na casa de um gentio para comer, para beber, para se relacionar. Ele não podia, porque isso era o que a lei determinava. Mas Jesus está dando uma instrução agora que vai contrário àquilo que a cabecinha dele estava acostumada a pensar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você não tem noção de quantas coisas Deus quer te levar para viver, que estão além do que a sua cabecinha consegue pensar. Aleluia. Vocês vão receber poder, e vai pregar onde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Querido, para o judeu entender isso era meio complexo, porque na cabeça do judeu, todo mundo que ia se converter, tinha que se tornar judeu também. Mas Jesus agora estava fazendo uma mudança de fase, uma mudança de estrutura, e os apóstolos tiveram muita dificuldade com isso, muita dificuldade. Tanto é que se você estudar o livro de Atos do capítulo 1 até o capítulo 7, só judeus se converteram. A gente tem no capítulo 6 de Atos uma igreja com cerca de 10 a 20 mil membros, todos judeus. Não havia nenhum gentio na igreja de Cristo. Foi um processo, e os apóstolos ficaram embarreirados em Jerusalém, até que veio a perseguição a Estevão, e mesmo assim eles não saíram de Jerusalém para pregar a palavra, que foi justamente o que o Senhor mandou. Perceba, mesmo no início da história da igreja primitiva, e às vezes eu sei que a gente olha para a igreja de maneira geral e parece que ela está tão distante da visão que Deus tem para o Pentecostes. Querido, fica tranquilo, porque na época dos apóstolos foi a mesma coisa. Eles andaram 3 anos com Jesus aqui na terra. Jesus morreu, ressuscitou, ressurreto, ficou 40 dias ensinando para eles, e eles não entenderam. Então a gente está no direito de ir um pouco devagar também, mas também não precisa ficar tanto. Amém? Aleluia. Eles não entenderam,
ficaram lá em Jerusalém, não saíram para cumprir o que Jesus mandou fazer. E pasme você, e eu quero te despertar para isso, porque Deus quer te usar de uma maneira tão sobrenatural, extraordinária, que você não faz ideia. A sua mente não consegue imaginar. Se eu falar para você que amanhã você pode impor as mãos num paralítico da cadeira de roda e ele levantar, você tem até dificuldade de entender. Fala a verdade, você vai dizer amém aqui, mas se chegar na hora do vamos ver, você vai ficar se questionando. Por quê? Porque ainda há muita dúvida, você ainda não se despertou para aquilo. Mas ei, Deus quer te levar para novos níveis. Fica ligado. Fica ligado nos níveis que Deus vai te levar. Quem sabe esse domingo não foi um dia que Deus escolheu para te despertar para essas coisas. Os apóstolos tiveram dificuldade. Eu acho interessante. Pedro foi cheio do Espírito. Em Atos no capítulo 2, a gente tem o texto de Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, é um texto bastante conhecido. Eles estavam reunidos, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram distribuídas entre eles línguas repartidas como de fogo, repousou uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia. Perceba, o Espírito veio sobre eles, eles foram cheios e passaram a falar. Não foi o Espírito Santo que falou, foram eles que falaram. O problema é que muitas vezes a gente fica paralisado naquilo que é natural. A gente quer entender com a nossa mente. Para de querer entender com a sua mente. Você creu que Jesus morreu e ressuscitou, você confessou e você nasceu de novo, você passou a ser a habitação de Deus. Você não precisa entender, você precisa crer e falar, crer e falar, crer e falar, crer e falar, crer e falar. Agora Pedro, cheio do Espírito, eles já tinham nascido de novo. A fonte para jorrar para a vida eterna, eles já tinham vivido essa experiência. Agora em Pentecoste, flui um rio de água viva e vem um nível de poder para provar que Jesus está vivo. E aqueles homens que eram galileus, simples, sem cultura ou sem tanto conhecimento intelectual, ao ponto daqueles outros homens olhar para eles não são galileus? Como é que eles estão falando em outros idiomas? Porque a Bíblia fala que eles falaram em outras línguas, glossa, uma língua indizível, uma língua não compreendida no dialeto humano. É a palavra usada lá em Atos no capítulo 2, no versículo 4. Mas quando o texto vai dizer lá entre o versículo 8 ao 11, que cada um ouvia na sua própria língua, a palavra língua ali é a palavra grega dialetos, que é um idioma, ou seja, eles estavam falando rebababá, sorodocobre, bababá, e o brasileiro estava entendendo em português, o americano estava entendendo em inglês, o chinês estava entendendo chinês, o japonês, de uma maneira sobrenatural. Deus fez um reboliço naquele lugar. O poder de Deus se manifestou. Foi a descida do Espírito Santo a primeira vez. Aleluia. Por isso que Jesus falou: não muito depois desses dias vocês vão ser batizados. Da Páscoa para o Pentecostes são 50 dias. A Páscoa durou 3 dias. 40 dias Jesus ficou ensinando para eles. 43. Uma semana depois foi o dia de Pentecostes. Foi quando se cumpriu todas essas coisas. Aí Pedro, cheio do Espírito, se levanta e começa a pregar a palavra. 3.000 pessoas se convertem. E olha que naquela época eles só contavam os homens, ainda tinha mulheres e crianças. Primeira mensagem de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Em Atos capítulo 3, agora eles vão no episódio da Porta Formosa e vai curar aquele homem aleijado, e aí nós temos mais milhares de pessoas se convertendo, e Pedro está vindo com tudo, uma atividade ministerial sobrenatural e extraordinária. Se você for para Atos capítulo 5, você vai ver que Pedro andava e as pessoas paravam na rua para que a sombra de Pedro projetasse sobre elas, e elas eram curadas. Que nível de poder é esse? Em Atos no capítulo 9, nós vemos Pedro indo lá em Enéas, que era paralítico, aleijado desde o seu nascimento, e ele é curado. Aí nós temos o episódio de Dorcas, que é ressuscitada. Que nível de poder é esse? Agora, mesmo operando nesse nível de poder, em Atos no capítulo 10, Pedro tem uma experiência, onde ele está lá com fome, e ele vai para o eirado para orar, e a Bíblia diz que vem sobre ele um êxtase, ele tem uma visão. O êxtase é uma visão onde os seus sentidos são suspensos. Talvez a gente não esteja tão habituado assim a falar de visão, mas deveríamos, porque um povo cheio do Espírito vai provar de manifestações do Espírito com uma frequência. Isso é para você, isso é coisa de crente.
A gente é muito tentado a viver com aquilo que é natural. Senta aqui, olha para o ministro, você já sabe o horário, já sabe como funciona o cronômetro. Ei, Deus quer expandir além daquilo que você está acostumado, além daquilo que é a tua tradição, além daquilo que é a tua cultura. Deus tem algo superior para você. E ele provou de um êxtase. E na visão, desce um lençol com todo tipo de animal, todo tipo de quadrúpede. E Pedro ouve uma voz: Pedro, mata e come. O problema é, a tradição de Pedro e a lei de Moisés dizia: não pode comer qualquer carne de animal, só pode comer essa. O porquinho não pode, o não sei qual não pode, o não sei qual não pode. A lei dizia. Agora Pedro está ouvindo Jesus falar com ele. É interessante porque Pedro tem noção que é Jesus. Porque quando a voz fala com ele: Pedro, mata e come, ele: de modo nenhum, Senhor, porque eu jamais vou colocar coisa impura na minha boca. Jesus falando: Pedro, mata e come. Jesus, eu vou te obedecer a nada, eu fico com a lei, eu fico com a minha tradição. A pergunta é: você está disposto a abandonar as tradições para mergulhar naquilo que Deus quer te levar a viver? Porque a tradição, o diabo vai tentar jogar um monte para você. Você não pode ser batizado no Espírito Santo, você não merece, esse poder não é para você, esse poder é para os ministros. Ei, você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode o que a Bíblia diz que você pode. Aleluia. 3 vezes Jesus fala com ele: Pedro, mata e come. De jeito nenhum, eu vou te obedecer a nada. Jesus, tu tá maluco? Essa é a versão Bruno César, revista atualizada e acelerada, que a gente tem um cronômetro para lidar com ele, amém? Pedro não obedece. Por quê? Porque a tradição dizia para fazer uma coisa, o Espírito dizia outra. Cuidado para a tua tradição não impedir você de viver o que Deus tem para você viver. Cuidado quando a gente tem um momento de adorar a Deus, o louvor se posiciona e você fica com o teu olho aberto, vendo o que está acontecendo. E deixa a tua mente ficar trabalhando, aí a tradição começa a operar. Fecha os teus olhos, se desconecta daquilo que é natural, para de se importar com o que o outro vai pensar. Você está pensando que você está bem na fita com o teu braço cruzado ou com a tua mão apoiada na cadeira. É só o teu corpo mostrando como é que está o teu coração. Vai se render, querido. Quando tiver de se ajoelhar, se ajoelha, ergue mão santa diante do Senhor, mas se derrama para aquilo que Deus tem para você. Pensa que acabou, Pedro, aí? Não. Porque depois da visão 3 vezes, o que aconteceu? A Bíblia diz que o Espírito Santo disse a Pedro, foi o Espírito Santo que falou com ele: Pedro, estão chegando 2 homens aí, vai com eles sem nada duvidar, porque eu os enviei. Aí os caras batem na porta. O que Pedro faz? Quem são vocês? De onde vocês vieram? O que vocês querem comigo? Pedro, estão chegando 2 homens, eu enviei, vai com eles sem nada perguntar, porque eu enviei. Pedro faz tudo ao contrário. Por quê? Porque eles eram gentios. A tradição de Pedro dizia: ei, você vai com o gentio? Não vai não. E Pedro vai com eles? Não. Pedro chama eles para dentro, só vai no outro dia. Gente, o Espírito Santo quase teve que dar uma voadora nas costas de Pedro para ele ir. Aí ele chega na casa de Cornélio. Sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante que Pedro pregando lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, varões israelitas, o Deus de nossos pais, aleluia. Mas quando ele entra na casa de Cornélio, Cornélio é gentio. Tudo bem que Cornélio não ajudou muito Pedro, né? Porque Pedro chegou, Cornélio foi adorar Pedro. Já estava difícil o negócio. Cornélio ainda complicou, mas vamos lá. O início da pregação de Pedro na casa de Cornélio, porque ele era gentio, foi assim, ó: olha, você bem sabe que o judeu não pode entrar na casa de gentio. Mas, como o Espírito Santo mandou, eu vim sem detença. Mentiroso, causeiro. Que ele resistiu pra caramba. Eu acho que ele acreditou que ele obedeceu rápido, mas o próprio registro de Lucas mostra que não. E ele pregou. E tal foi o procedimento dele, que se você observar toda a história da igreja primitiva, quando alguém era salvo, eles iam lá e impunham as mãos para as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Até com o samaritano, com o judeu tinha problema, eles fizeram isso em Atos 8. Mas na casa de Cornélio, eu acho que Deus olhou e falou assim: acho que Pedro não vai impor as mãos não. A Bíblia diz em Atos 10, 44, que ainda Pedro falava essas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre os da casa de Cornélio. Eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. E Pedro vira para os outros que vieram com ele e fala assim: não dá para a gente negar que aconteceu com eles a mesma coisa que a gente não. Querido, isso foi um processo. Eu precisaria de tempo aqui para te explicar tudo o que aconteceu. E os apóstolos tiveram muita dificuldade com isso. Muita dificuldade, foi uma barreira para eles por causa da tradição.
Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14, Paulo fala que quando nós oramos em outras línguas, o nosso espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Você precisa começar a abrir mão do direito de entender tudo. Você não precisa entender tudo, você precisa crer e ser guiado pelo Espírito. Se você viver baseado só naquilo que o seu intelecto pode trazer para você, como capacidade ou como sabedoria, você vai provar os resultados daquilo que o seu intelecto pode provar para você. Mas se você abrir para aquilo que o Espírito pode te conduzir, você vai viver os resultados que o Espírito pode trazer para você. Aleluia, aleluia. Não foi simples para a igreja primitiva, porque eles tinham tradições, diga comigo, tradições. Tinha muito sofisma, altivez, fortaleza na mente. E Pedro, mesmo depois de viver tudo isso, é interessante, porque um tempo depois a Bíblia vai dizer que Paulo e Barnabé vão estar na frente de uma igreja que era uma igreja de gentios, não eram judeus, não eram circuncidados e não guardavam a lei de Moisés. E veio um pessoal da outra igreja, a igreja de Jerusalém, pregar para eles tudo ao contrário. Ó, vocês estão crendo em Jesus, mas vocês têm que se circuncidar também. Isso está registrado lá em Atos, no capítulo 15. Ao ponto de Paulo e Barnabé ter uma briga com esses caras, ter que ir lá em Jerusalém fazer uma reunião para resolver se os gentios tinham que circuncidar ou não. Graças a Deus eles resolveram, e você e eu não precisamos circuncidar, aleluia. Mas de fato eles foram lá, tiveram essa reunião, resolveram essa confusão. E aí eles juntaram, fizeram uma carta e mandaram uma comitiva com Paulo e Barnabé para levar a carta para a igreja de Antioquia, para dizer, olha, os gentios não precisam circuncidar. Sabe quem foi nessa comitiva? Pedro. Pedro foi nessa comitiva. Mas aí, né, Pedro já tinha aprendido a lição, não é? Só que não. Porque Pedro chega lá, está lá com o pessoal, tudo bem, são gentios, estou me relacionando com eles. Mas quando chega uma outra comitiva da igreja de Jerusalém, Pedro para de se relacionar com as pessoas e se destaca. Aí Paulo, escrevendo na igreja da Galácia, né, a carta aos Gálatas, no capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo narrando esse episódio, ele fala, agora quando Pedro esteve aqui, eu repreendi ele face a face na frente de todos, porque ele se tornou repreensível. Porque enquanto ele chegou na igreja, estava lá se relacionando com todo mundo. Quando chegou o pessoal, que era o timinho de Jerusalém, ele começou a tratar os gentios diferente e ficar só com aqueles que eram judeus. E eu repreendi ele, falei, vem cá, se você sendo judeu, vive como gentio, por que tu quer obrigar os gentios a viver como judeu? Ei, a lei acabou, já se cumpriu, eu abri mão dessas coisas, Cristo vive em mim, não vivo mais eu. Tradição. Ei, nós não somos presos a tradições, nós estamos debaixo da lei do Espírito. Nós não somos mais escravos, seja da lei, da morte ou do pecado, porque Deus já liberou tudo. A primeira experiência, sim, nascemos de novo. Agora existe a experiência do revestimento de poder. Aleluia. Há muito poder disponível para mim e para você. Isso já está liberado. Qual é a nossa função? Não permitir que as nossas tradições, o nosso intelecto, aquilo que a gente se acostumou a viver, sejam uma barreira para provar tudo aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Amém e amém, pastor. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.